Introdução. Você vai tangenciar o tema, vai sair com alguma coisa de útil na mão, sólida, mas não vai sair com o programa todo. De novo, esse é o segundo, isso numa primeira noite, hein? O segundo tema que daria uma conferência inteira. Aliás, eu fui a uma conferência de aconselhamento bíblico de dias que era só sobre emoções. Então não dá para resumir aí 3, 4 dias de conferência sobre emoções numa única noite. Mas o que eu vou dar a vocês esta noite ajudará a entender o que é que você tem. A resposta é essa daí, ó. Essa primeira aí. Você tem um coração emocionado. O que isso significa? Bom, a primeira coisa é você abrir Provérbios 4:23. Se na outra palestra eu fiz uma introdução filosófica, psicológica, científica, e você ficou com falta de Bíblia, nessa você vai ficar com overdose. Mas você vai abrir muita Bíblia. Então você trate de pegar a sua Bíblia aí, botar ela na mão, aquecer os dedos, porque em 2 slides nós vamos abrir em uma avalanche de textos. Uma pena que eu não vou conseguir ouvir você ler. Então, o pessoal de cima aí ganhou um bônus de não participar. Tem mais um microfone aqui embaixo? Joia. Temos alguém para me ajudar? Seminarista sempre tem, tá certo. Olha aí, falando, né? A gente não pode falar. Fala 3 vezes parece, né? Obrigado, meu irmão. Vou precisar da sua ajuda. Não, calma, não é desse tipo. O pessoal vai levantar a mão dizendo que vai ler os textos, vocês vão correr depois para eles abrirem. Mas calma, quando acontecer, você vai ser chamado. O primeiro desses textos é Provérbios 4:23. Ainda não precisa dizer, eu quero ler, porque esse você já conhece, já sabe de qual, está só conferindo qual é. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Essa é a pergunta que a gente quer. Porque Provérbios diz que ele é a fonte. Tudo aquilo. Está conferindo aí? Guarda o coração porque deles procedem as fontes da vida. Ou seja, tudo aquilo que caracteriza que você está vivo procede do coração. Talvez por isso que tenham dado ao órgão que bombeia sangue dentro do seu peito o nome de coração. Entretanto, Provérbios não está falando disso. Provérbios não está falando que tudo aquilo que caracteriza a sua vida como um ser vivo é porque você tem um coração pulsando. Não é disso que ele está falando. O que ele está falando é de outra coisa. Mas aí é que está o problema da cosmovisão. Sim, eu vou fazer algumas pequenas ligações com a palestra anterior para você entender que existe uma sequência lógica, subjacente, metafísica por detrás de tudo isso. E a primeira delas está aí. Se você tem uma cosmovisão limitada, você vai interpretar Provérbios 4:23 como que dizendo, é verdade, a Bíblia comprova a biologia moderna, que dizia que, já dizendo desde a época de Salomão era sábio mesmo, hein? Ele dizia que o coração era a fonte da vida, se o coração parar de bater, a gente morre. Nada a ver, não tem nada, absolutamente nada a ver, porque a anatomia hebraica dizia que essas coisas não ficavam no coração, mas nos intestinos, e eu entendo que eles eram mais sábios do que nós, inclusive. Calma, não é tempo de falar sobre isso. É só para mostrar para você que o coração é a fonte. Por quê? Agora nós vamos precisar do seminarista. Porque o coração faz tudo isso aí. Do coração procedem os pensamentos, os planos, os julgamentos, a mente, as escolhas, as ações, e eu acabo de descobrir descobri um problema. Não descobri um problema. Espera aí. Acho que eu apertei no lugar errado. Graças a Deus ao lugar errado. E não temos um problema. Vocês é que tem, que vocês vão ter que ler muito texto. Do coração procedem os anseios, os desejos, as repugnâncias, a imaginação, os sentimentos, o senso de certo e errado. Do coração procedem o nosso juízo, os pensamentos. Calma, a última frase eu vou deixar para o final. Vamos lá? Quem me ajuda lendo Deuteronômio 28?
Preciso de alguém que diga assim, só levanta a sua mão aqui, não precisa ser agora, vai abrindo aí. Deuteronômio 28, tá? Eu preciso que você leia do 1 ao 28. Tá bom? Quem reclamou de ler Bíblia? Apresente-se ao conselho, amanhã cedo. Esse vai ser o texto mais longo da noite, vai acabar por aí. Depois é só versículo, olha que beleza. Quem vai ler para nós o Salmo 42, 6? Lá, depois tem que ir para lá, calma. Quem vai ler o Salmo 109, 22? Ninguém acabou? Aqui, presbítero aqui. Quem vai ler para nós João 12, 40? Beleza, João, fácil de abrir lá. Não precisa ser presbítero. Obrigado. João 12, 40. Quem vai ler para nós Jeremias 12, 3? Jeremias, se for ali, obrigado, Jeremias. Tem outro em Jeremias, vai pensando aí se essa pessoa é você. Deus falou no seu coração que você tem que ler Jeremias. Lucas 1, 66. Quem pode ler para mim Lucas 1, 66? Rapidinho. Obrigado. Mais outro rapidinho. Atos 2, 37. Obrigado. Lá no fundo. Meia hora só para distribuir os textos. Será que a gente vai ler bastante texto? Vai falar sobre Bíblia. Quem vai falar é a Bíblia. Tiago 5, 5. Depois que a gente terminar, a gente fala amém. Obrigado. E vai todo mundo embora para casa porque acabou a palestra. E ouvi tarde de manhã o primeiro slide. E o último texto desse slide, Jeremias, da noite, já pensou, né? Não. Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9 não precisa nem abrir, que todo mundo sabe de qual, mas ele vai ler para nós. Tá bom? Pegou todo mundo? Brincadeira, eles vão levantar a mão, você vai lembrar. Vamos começar com Deuteronômio 28, 1 a 28, é uma leitura longa. Nosso irmão já está com o microfone. Vamos prestar atenção à palavra de Deus. Por que eu vou pedir para ele ler? Preste atenção, porque esse texto vai descrever como Israel sentiu medo no coração diante das repreensões de Deus. Preste atenção, onde fica o medo? No coração. Deus vai repreender Israel e Israel vai sentir medo no coração. Deuteronômio 28. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará as bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu, sob juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, do seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então, todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade, no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos.
Vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticarem ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão, entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, e os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, e o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho, e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor os castigará com as úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Você estava achando que era aleatório, né? Aí você falou, onde que isso vai dar? Aí você leu o último versículo, percebeu onde que eu queria chegar. Tá aí, né? Tá na Bíblia, né? Muito bem. Gostei da sua versão. Nova Almeida atualizada? NVI, muito boa, gostei muito. Olha só agora, presta atenção, quando os filhos de Coré falam no Salmo 42, 6. Olha como eles sentiram desfalecer-lhes a alma. O que disseram os filhos de Coré no Salmo 42, 6? Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Olha agora como Davi sentiu seu coração ferido no Salmo 109, 22. Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim sinto ferido o coração. Agora veja como Jeremias, em Jeremias 12, 3, eu pulei João. Te atrapalhei? Não, vamos ler João. Vamos ler. Tá aí Jeremias ou João? Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Joia, podemos ir para João agora. João 12, 40. E veja como o evangelista diz que agora vai ficar um pouquinho mais difícil. Esses textos são muito autoevidentes,
Mas olha só como é que muda a sutileza. Observa no Evangelho de João como o evangelista diz que o nosso coração entende, que é ele quem entende. Observe. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e entendam com o coração e se converta, e eu os cure. Agora, olha que interessante na narrativa de Maria, quando ela ouve o anjo e ela guarda na memória. Quem memoriza é o coração. Lucas 1:66. Ali atrás. Todos os que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Isso. A sua versão um pouquinho diferente. Qual é a sua versão? Gostei, interessante. NVT. Ok. Eu vou pedir só para que alguém próximo de você leia ou te dê a Bíblia para você ler a versão em que Maria guardava isso no coração. É exatamente a mesma coisa, vocês vão reparar. Todos os que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois É um a mão meia do mesmo? Senhor estava com ele. É mesmo. Não, mas não, então é o versículo que está errado, eu que tirei o errado, né? Então o pecado é meu, é isso que você está me dizendo? Eu tenho uma versão aqui que fala no coração. Oi. E todos os que as ouviam as conservavam em seus corações, Ah, dizendo: sim. quem será, pois, este menino? Quem e é a mão você? do Senhor estava com ele. Ok, que versão é essa? Eu não lembro. É essa boa É aí. um aplicativo. Ó, benção. Ufa, já pensou se não tivesse coração? Ia passar de mentiroso aqui. Atos, foi, né? Atos 2:37? Obrigado. Olha lá o coração de novo crendo. E eu quero, antes que vocês apliquem a crença ao coração, neste texto de Atos 2:37, observem o componente emocional claramente destacado pelo evangelista Lucas. Prestem atenção, Atos 2:37. Acho que minha versão está errada. Não, irmão, assim... Quando ouviram isto, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Não, é isso mesmo. A única diferença é que em outra versão vai dizer que o coração dele se sentiu compungido. Alguém tem a versão aí de Atos 2:37, eles falam, muito comovidos. Eu quero o componente emocional. Mas tem outra versão que diz assim: e compungiu-se-lhes o coração, que é a mesma coisa de ficar comovido. É que comoção, a palavra comoção na Bíblia, ela não aponta para o coração, ela aponta para o intestino. Ficar comovido significa sentir os intestinos revirar. Não é essa palavra que está em Atos 2:37. A palavra que está lá é sentir um coração amolecer, né? Sentir um coração ficar compungido. Quem está com outra versão que menciona coração? Oi, é só crente aqui. Mas ele achou. Não? Achou? NVI, lê para nós. Aflitos, o que diz na sua? É a mesma coisa? Aflitos? Você mesmo que leu Atos 2:37? Ele perdeu, vou voltar para Atos de novo. É aflito? Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Está vendo? A mesma coisa. O que eu quero mostrar para vocês, independente da versão, é que a Bíblia fala de um coração que tem emoções. A Bíblia fala de um coração que memoriza, de um coração que sente, de um coração que fica compungido, de um coração que fica com medo. Todas essas coisas vêm do coração. Último. Não, eu pedi Tiago 5:5. Pedi. Essa aqui é uma piada, porque Tiago diz que o coração engorda. Vocês não sabiam dessa, né? Lê para nós aqui, Tiago, aqui ó, tá vindo o seminarista. Tiago 5:5, só para vocês verem que a coisa é tão grave no coração que até quem engorda é o coração. Olha lá.
deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevastes os vossos corações, como no dia de matança. Cevastes o vosso coração. Não é uma brincadeira. Tiago 5,5 foi escolhido estrategicamente porque ele vai revelar a você uma coisa que você não tinha pensado. Coração é o todo do ser. Você engordou, você comeu bem, mas quem ficou com a sensação de gostosura de alma porque comeu bem foi o coração. Agora, lembra que eu falei que a última frase do slide estava guardada para o fim? Olha lá. Tudo isso é insondável e enganoso. Jeremias 17, 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Muito bem, vamos mudar o slide lá. De que será que nós estamos falando? Desesperadamente corrupto, isso. Dá no mesmo, viu? Mas é que chegou no meu ponto. Meu ponto era mostrar que o coração não presta. Aliás, tem uma coisa curiosa, né? Tem gente que quando tem problemas no órgão diz que tem problemas cardíacos. Você hoje vai sair daqui sabendo que todos vocês têm problemas cardíacos, porque todo mundo tem um coração com pecado, mas isso vai ficar para o final da palestra. Vamos primeiro saber de que coração nós estamos falando? Vamos lá. A primeira coisa é saber do que é que nós estamos falando. Ficou um pouquinho fora do eixo ali, mas a gente faz o que pode. Primeira coisa, será que nós estamos falando desse coração? Eu acho que está óbvio que não adianta a gente insistir nisso. Mas há um problema aqui. Tem muita gente que pensa em coração dessa forma. E isso também é errado, isso também é pecaminoso, isso também tem que sair. Meus irmãos, por favor, parem de colocar a mente no cérebro e as emoções no coração. Isso não é bíblico, isso não está correto, isso não tem fundamento teológico, isso não tem fundamento filosófico, isso não tem fundamento. Esse negócio de que a gente tem que amar a Deus com todo o nosso intelecto e com todas as nossas emoções, apontando para a mente no cérebro. Primeiro que o órgão não tem emoções. Ah, mas pastor, quando eu fico triste eu sinto o peito apertado. Eu sinto emoções no meu coração. E como é que você explica aquele nervoso, que quando você fica muito nervoso, você tem que correr para o banheiro? É o seu coração? Não é. Você fica com o coração solto? Não é. Então vamos, por favor, a partir de hoje, se converta. Pare de se referir ao coração como se fossem as suas emoções e ao seu cérebro como se fosse a sua mente. O seu coração mente, mas ele também crê, ele também tem medo, ele também sente, ele pensa, ele memoriza. O seu coração é o quê? Mais um texto bíblico. Vamos lá, mostra lá para eles o slide. Isso. O seu coração... Não, irmão. Isso. O seu coração é o centro do seu ser. E eu vou mostrar isso na Bíblia. Do coração fluem todas as coisas. Mas aonde que esse coração está? Ele está na primeira carta de Pedro 3:4. Todo mundo vai abrir. Não precisa ser só um. Cada um vai lendo na sua versão, porque eu vou falar de cabeça da minha versão. Tá? O que é que você tem aí? Na Bíblia, o coração é uma categoria essencial, ou seja, de essência do ser. Não é possível compreender o ser humano se você não entender o seu coração. Não tem como dividir o ser humano em partes para tentar entender. O coração do homem e o homem só é entendido quando junto. A coisa é tão junta, mas tão junta, que quando você come, quem engorda é o coração. É claro que a gente faz divisões
didáticas. Não foi assim que você aprendeu? Em quantas partes se divide o homem? Ninguém aprendeu isso, que bom. Você aprendeu isso? Em quantas partes se divide o homem? Vamos lá. Não se divide. Coisa horrorosa. Vocês ficam esquartejando pessoas? Quem ensinou que o homem pode ser dividido foi o pastor Jack, o estuprador. Em quantas partes pode dividir o homem? Nenhuma. Se dividiu, ele morre. Não, é sério. Se você pensou que era uma piada, raciocina. O que a palavra morte significa na Bíblia? Divisão. O que a morte divide? Corpo de alma. Quando dividiu, o que aconteceu com o homem? Vou explicar para vocês. Ele morreu. Acorda, gente. O homem não se divide. O coração engorda quando a gente come, o coração fica triste quando a gente faz coisa errada, o coração dói quando a gente peca. O coração é você. O coração é como é que diz aí na sua Bíblia? Em 1 de Pedro 3,4, Pedro está falando para as mulheres. Pedro não está falando de homem, mas quando ele vai falar do coração, ele diz o ser interior do coração. Para a Bíblia, o coração é a sua essência. O coração é um centro existencial que reúne todas as grandes decisões da pessoa. É claro que você está tentando desafiar na sua cabeça essa concepção. Por quê? Você leu lá que existe mais coisa no seu coração. Por exemplo, quando Jesus fala que você deve amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade. Só que ao invés de 3, ele fala 4 partes. E a pergunta é o que isso significa. Prevendo uma possível dúvida, eu coloquei o seguinte: já que a própria Escritura não está... Como é que está aqui? Porque ficou meio fora. Ok. É tão interessada em nossos corações, ela usa um vocabulário rico e variado para identificar este centro de controle da vida: espírito, alma, coração, mente interior, consciência, são os termos mais familiares. Cada uma dessas palavras, preste atenção, tem uma ênfase particular, mas todas possuem algo em comum. Elas identificam o nosso centro espiritual, ou seja, a forma pela qual estamos conectados com Deus em todos os momentos, quer saibamos, quer não. Sim, você entendeu correto. A palavra coração é a mais abrangente de todas, mas elas significam a mesma coisa. Alma, coração. Mente, coração. Eu sei que a gente diz que divide mente e coração. Não é para dividir! Não pode dividir, dividiu, matou. Mente é a mesma coisa que coração, que é a mesma coisa que vontade, que é a mesma coisa que espírito, que é a mesma coisa que consciência. São palavras diferentes que apontam aspectos diferentes desse mesmo lugar dentro de você, o ser interior. É isso que é separado do corpo na morte. Qual é o problema? Divisões didáticas. O que divisões didáticas fazem? Separam o que não deviam estar separado didaticamente. E qual é o problema? O problema é esse sentimento que a gente tem de que a gente está sendo rasgado ao meio. A experiência de morte em vida, de sentir que a sua alma tenta se desligar do seu corpo ainda que você esteja vivo. Isso é um problema porque o coração, ele é o centro onde essas coisas estão unidas. Mas quando a gente tem uma certa alienação da própria consciência, a gente meio que sente o gosto da morte em vida. Quem fez isso? Segundo Theodore Dalrymple, Freud. Foi o primeiro a alienar o ser humano da sua própria consciência. Agora imagine uma cena típica num consultório freudiano em que uma pessoa chega e fala por 40 minutos a respeito da vida e ela diz
eu acho que eu tenho esse problema, eu me sinto assim, eu tenho essas sensações, e o terapeuta freudiano diz, tem não, você tem complexo de Édipo. E essa pessoa diz, não, que é isso, complexo de Édipo? Ah, você quer matar o seu pai para casar com a sua mãe. Deus me livre, eu não. Fala, tá vendo? Você está em negação. Falou, tá bom, ótimo, agora você está aceitando, vamos para o próximo passo. Porque ele dizia que sabia mais de você do que você mesmo, quando a Escritura diz que o único que conhece o homem é o próprio homem. A gente não diz que sabe mais do que você de você mesmo. Eu, pelo contrário, quando alguém vem contar a minha vida, falou, pastor, o senhor já sabe que eu tenho, né? Eu falei, não. Mas eu te contei tudo. Falou, contou nada, você contou um trechinho. Eu não faço um diagnóstico de um problema numa primeira sessão. Eu levo de 3 a 4 semanas para entender alguém. Eu quero conhecer a pessoa, eu não quero resolver o seu problema. Primeira dica prática. Se você quer aconselhar alguém, se interesse em conhecer as pessoas. Saibam quem elas são, como elas sentem, interpretam a vida. O problema é que a gente quer tratá-las. Sabe como você se sente quando você entra num consultório médico, ele trata o seu corpo e não olha nos seus olhos? É a mesma coisa quando qualquer outro profissional da área de ajuda quer resolver o seu problema emocional sem conhecer quem é a pessoa emocionada. Você tem um coração emocionado, mas o que significa isso? O que significa isso? Tem um slide aqui que vai ocupar a maior parte do tempo. E a primeira coisa que eu quero mostrar é que se a gente vai falar sobre emoções, eu preciso falar de coração. Por quê? Porque a emoção é a manifestação mais evidente dos processos do homem interior. Você nunca sentiu, hein? Vocês nunca sentiram como se estivesse acontecendo uma tempestade dentro do peito? Dentro da alma? Aquela confusão mental que parece estar rodando um tufão dentro da cabeça? Bom, o que acontece é que é exatamente isso, não na cabeça, nem no peito, mas em você. As suas emoções, aliás, você sabe o que significa emoção? Pelo menos em português? Na verdade, a palavra é quase a mesma em todas as línguas, quase a mesma. Mas a palavra emoção, mostra lá o slide para eles, por favor. Isso. A palavra emoção, literalmente, é a junção de duas palavras, in motion. Emotion, da onde vem a nossa, do francês, em movimento. Agora, a pergunta não é se a gente está parado ou se a gente está se movimentando, porque se você tem emoções, significa que algo dentro de você se movimenta. Antes de eu dar a resposta, deixa eu brincar um pouquinho com vocês, com a história das emoções. Porque a gente sempre soube que emoção era alguma coisa em movimento. A primeira coisa que as pessoas pensaram que estavam em movimento eram os líquidos do corpo. Daí a gente até hoje se referir a alguém que acordou com a pá virada, vocês já conhecem essa? Alguém já acordou tão chato que está chato consigo mesmo? Você mora sozinho e você quer sair de casa porque você não aguenta mais você? Alguém já acordou assim? Hoje eu estou chato, acordei ruim. Então, eles diziam que nesse momento da sua vida, você estaria experimentando fluidos corporais negativos. O nome técnico para os fluidos do corpo são os humores. Então, naquele dia, há um predomínio de um mau humor, que a gente hoje pensa que é uma coisa etérea. Não, humor era um negócio líquido, tanto é que quando você estava muito mal-humorado, um dos tratamentos era sangria. Furavam você, deixavam um pouquinho o mau humor sair, para o seu corpo dar uma recuperada e você deixar o mau humor de lado. A ciência. Pois é, você sabe que quando alguém ficava com um humor de líquido preto, esse líquido não existe, tá? Mas eles achavam que existia, eles chamavam ela de bile negra, não é o do Michael Jackson, Billie Jean, é outra bile, é uma daqui do fígado ali em cima, ali. Quem é que produz a bile, que eu já nem sei mais. Bom, tanto faz, não existe a bile negra, whatever.
Mas calma, isso aqui não é aleatório não. Você sabe como é que se chamava uma pessoa que produzia muita bile negra? Era uma pessoa que sofria de melancolia. Preciso nem dizer que isso tudo passou, né? Ninguém mais acredita num negócio desse. Mas olha só que interessante, a gente ainda usa as mesmas palavras. A gente ainda diz que está com mau humor, a gente diz que é melancólico. Tudo isso tem uma origem nefasta, em uma biologia inexistente, fruto de fantasia. Mas o que eles diziam é que alguma coisa estava em movimento. Eu quero dizer para vocês que eu creio que você tem movimentos internos no seu coração, mas eles não são líquidos. Eles são espirituais. Primeiro, eu quero que você saiba que dentro do seu coração existem 3 afeições: fé, esperança e amor. Falando nessa sequência, você já até lembrou do texto, né? Segundo aos Coríntios 12, ele diz que existe fé, esperança e amor, o maior deles é o amor, e eu vos passo a falar de um caminho sobremodo excelente. Oi? Primeiro eu falei segunda? É segunda eu falei primeira? O que eu fiz errado? Falei segunda? Desculpe, irmãos. Primeiro aos Coríntios. O pessoal está abrindo em 2 aos Coríntios, não está achando? Porque eu errei. É 1 aos Coríntios 12, quando ele vai falar 13. Não é o finalzinho do 12? É finalzinho do 13. Eita, está tudo errado. 1 aos Coríntios 13. Confere aí para mim. Quer dizer, para ele, eu estou errado. Já vi que não estou salvando. Esquece 1 aos Coríntios. Vou pedir para vocês abrirem Tessalonicenses, porque 1 aos Coríntios já morreu, né? Eu já errei. Mas confere aí para mim, por gentileza. Achou? Fé, esperança e amor? 1 aos Coríntios 13, 13. E esse eu perdi, não era nem 12, nem nada do que eu falei, não é? Como eu disse, abre a sua Bíblia em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 1:3, pronto, esquece que 1 Coríntios, que eu já errei, já estraguei tudo. Agora, o que eu quero mostrar, brincadeira à parte, Paulo usa fé, esperança e amor em 1 Coríntios, fé, esperança e amor, você achou aí? Mas você já viu que em 1 Tessalonicenses 1:3, Paulo também fala de fé, esperança e amor? Olha lá, recordando-nos diante, esse eu anotei, esse eu sabia, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso e da firmeza da vossa esperança. Fé, amor, esperança, fé, esperança e amor, essas são categorias essenciais para o apóstolo Paulo, são as afeições do coração. Essas afeições do coração, elas fazem movimentos. A fé se movimenta para cima, para Deus, a esperança se movimenta de fora para dentro, imaginando, e o amor se movimenta de dentro para fora em operação. E dentro do coração, existem movimentos internos que preparam você para a ação. Entre habitação e imaginação, você tem os seus objetivos, entre habitação e operação, as estratégias, e entre operação e imaginação, os seus desejos. Deixa eu explicar rapidamente. Suas afeições do coração não são estanques, elas precisam se movimentar. Cada uma das afeições tem uma movimentação particular. A fé, decorem isso, a fé sempre se movimentará de dentro para cima. E não é porque você é crente. Todo ser humano tem fé em alguma coisa transcendente, a busca do homem por transcendência. Se eu tiver uma experiência, vai me transcender nas drogas, no sexo, nos prazeres, nas alegrias, na música, na satisfação profissional. O homem tem busca por transcendência e isso é um exercício de fé. A esperança, por outro lado, funciona como um movimento de tirar uma foto da realidade e estocar no coração. A gente chama isso de imaginação, vem de imagem. A gente podia chamar isso de fotografação, mas não ficou bom, a gente diminuiu para imaginação mesmo.
Mas é isso que você faz. A esperança é como a lente do seu celular, que dependendo da quantidade de pixels, permite que mais luz ou menos luz entre. A esperança é que faz esse filtro. Então você percebe ou não percebe maiores ou menores elementos da realidade, fazendo com que isso seja estocado dentro do seu coração, alimentando a sua esperança. Por outro, então, de fora para dentro. Mas você precisa também fazer um movimento de dentro para fora, para o próximo, em relação ao mundo, em relação à criação, não a Deus já foi a fé. E essa operação, ela é sempre uma operação de amor, não de amor ao próximo. Amor ao próximo é mandamento bíblico. O problema é que a gente opera em amor próprio. A gente opera em amor aos próprios desejos. Mostra para eles o slide. Porque o amor aos desejos faz com que você interprete o mundo a partir dos seus desejos. Ou você está me dando o que eu quero, ou você está negando o que eu quero. A minha fé inexiste nesse caso. Nem Deus existe porque eu vou ter fé em alguma coisa. Então agora eu tenho um objetivo que carece de princípios. Porque os meus princípios nascem de uma habitação de fé. Esses princípios que deveriam reger os meus objetivos agora estão soltos, mas objetivos geram estratégias. E a estratégia vai obedecer o princípio de fé, mas ela tem um quesinho de prático, porque ela vai operar em amor. Eu estou planejando como eu vou fazer para atingir o meu objetivo. E o resultado final volta para o desejo. Péssimo. O ideal é que você habite em Deus, da perspectiva dele, imagine e alimente uma esperança de glória, para operar em amor a Deus e, portanto, em amor ao próximo. Para isso, os objetivos são traçados pelo próprio Deus. Você não pode traçar os seus objetivos de vida. Muito confuso? É só você pesar o que eu estou falando. Eu não tenho propósito. Claro, sem Deus não vai ter mesmo. Se a sua fé não habita em Deus, você não tem objetivo de vida. Se você tem objetivo de vida, você tem estratégias para alcançar esses objetivos. E os desejos? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o quê? Os desejos do seu coração. Você sabe o que é emoção, meu caro, minha irmã, meu irmão? Emoção são os movimentos do coração, movimentos de fé em direção a Deus, movimentos de esperança em relação ao mundo, movimentos de amor em relação ao próximo, criando objetivos, estratégias e alimentando ou domesticando os seus desejos. Quando eu digo que você tem um coração emocionado, é porque a Escritura diz que o seu coração é o responsável pelas suas emoções. Isso aqui é uma teoria inédita. Vocês são os primeiros para quem eu estou começando a elaborar uma palestra sobre emoção. Isso aqui é inédito, eu nunca dei em outro lugar. É só para vocês. Por quê? Porque quando as pessoas falam de psicopatias emocionais, o que eu ouço tem algum problema no coração dessa pessoa. E se tem um problema no coração dessa pessoa, não adianta eu dar qualquer coisa pela boca. Porque pela boca eu não alcanço o coração, mas a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, capaz de penetrar até lá. E se você ler o texto, você vai ver que o texto... Vamos dar uma olhadinha nele? Hebreus, não é isso? Agora eu vou abrir também, porque vai que eu erro... se é 1º ou 2º Hebreus, né? Ai, vocês abriram em 2º Hebreus, né? 4:12. Hebreus 4:12. Abri, está aqui, é isso mesmo, não falar besteira, não é? Diz lá, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma de espírito. Mas pastor, alma e espírito estão divididos aí. Não, meu querido.
Paralelismo sinonímio na Bíblia significa que eu vou dizer de duas formas diferentes a mesma coisa. Ele não está dividindo maçã de banana ou abacaxi de melancia, ele está partindo a melancia ao meio. Alma e espírito é a mesma coisa, assim como junta e medulas é a mesma coisa, e assim como pensamentos e propósitos são a mesma coisa. Aonde a espada do espírito chega é no coração. E quando eu explicava isso para uma aconselhada esta semana, eu sempre confio em Deus para Deus me dar na semana mesmo os exemplos das palestras. Eu nunca decoro exemplo. Os exemplos são sempre da semana. Deus sempre dá. E esta semana eu estava explicando para uma pessoa esse texto. E eu falei para ela exatamente o que eu falei para vocês nessa palestra. Se você usar qualquer instrumento para cortar, você mata. É um problema. Mas e se houvesse um instrumento capaz de cortar sem ferir? E foi isso que ela me deu. Ela disse que não tentaria se matar. Setembro Amarelo, né? Porque se ela tentasse, ela conseguiria. Aí eu falei, como é que você faria isso? Eu falei, eu colocaria um bisturi na carótida e cortaria. Aí eu parei e falei, calma lá. Isso aí é suicida profissional. Como é que você sabe disso? Ela falou, eu sou médica. Eu falei, opa. Aí eu expliquei esse texto e falei da maçã. Aí eu falei, a diferença é que a espada do Espírito tira a semente da maçã sem ferir a maçã. Eu falei, é isso. A espada do Espírito te corta, mas não te mata, ela vivifica. Qualquer outra alternativa, qualquer outra proposta vai cortar você no meio e vai te destruir. Pode até achar semente, mas depois que você morreu, não dá mais para fazer nada. Então, meu ponto aqui é, se você andar comigo nas próximas palestras e assumir que essa perspectiva bíblica do coração é verdade, tem esperança para você, porque a palavra de Deus chega lá. As pessoas estão sem objetivo de vida, as pessoas estão adoentadas, porque o problema delas não é uma doença, é morte. O problema delas não é que elas estão mentalmente doentes, o problema delas é que elas estão mentalmente mortas. A Bíblia diz que você está morto em seus delitos e pecados, e o que está morto em você é o seu coração. Sua fé não habita em Deus. Como interpretar esse mundo corretamente? Como atuar sobre a realidade com o amor de Deus? Como estabelecer objetivos para a vida? Não tem como. Você precisa estar vivo para isso. E existe um instrumento capaz de entrar lá e conceder vida. E esse instrumento é a palavra de Deus. Agora, não se esqueça que a palavra de Deus assume 3 formas para você entender onde que eu vou chegar nesta palestra para curar suas emoções. A palavra de Deus, ela é mais cortante. Entra lá e faz o serviço. A palavra de Deus pode ter sido falada. Haja luz e houve luz. A palavra de Deus pode ter sido escriturada. Abacuque escreve a visão. Mas a palavra de Deus também foi encarnada. No princípio era o verbo. Ou, se dependendo da sua versão, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1 e 14. Esse eu vou até fechar o olho, se quiser conferir, pode ir lá, que é isso mesmo. O que eu estou dizendo? A palavra de Deus, quando entra na maçã, tira a semente e deixa a palavra lá. Isso é o equivalente a dizer que se você não tiver Jesus no seu coração, que é a palavra de Deus, é impossível ter saúde mental. Não existe a possibilidade de saúde mental sem Cristo redirecionar o seu coração para Deus, que é o que eu chamei na outra palestra de teorreferência.
Deus é a sua referência. E você só recupera o seu eixo quando, como diz Paulo em Romanos 5, você é refeito à imagem do segundo Adão. Sem isso, é impossível. Pelo menos eu não creio em saúde mental sem Cristo no coração. Não é automático, não é um milagre, não vai acontecer assim, me converti, resolvi todos os seus problemas, acabaram. Não. Mas se a gente puder trabalhar com a palavra de Deus no coração, redirecionando a fé para Deus, alterando a sua percepção da realidade por uma imaginação de uma esperança que não frustra. Como é que está na sua Bíblia Romanos 5, 4? A esperança de Deus não confunde, a esperança não frustra. Como é que está na sua Bíblia aí? O que diz Romanos 5, 4? É 5, 4? É bom conferir, né? Já errei uma vez. Como é que está aí na sua Bíblia? Acertei, é 5,4? 5,5? Ora, a esperança não confunde, decepciona. Essa é ótima, adoro essa, a esperança não decepciona. Que mais? Tem mais alguma diferença? Eu gosto dessa expressão aqui. Por quê? Porque você vai esperando, e a esperança não decepciona. Mas ela precisa ser a esperança dada por Deus. E isso começa com um ato de fé. Como é que eu sei disso? Verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, tenho paz com Deus. Meu Deus, o seu problema é esse. Deus vai, desculpa a expressão, Deus vai infernizar a sua vida mental, porque você não está em paz com Ele. Sabe qual é o problema de estar brigado com Deus? Ele está em todo canto. Esse é o problema. É terrível fugir de alguém onipresente. Ele é pior do que aquele cachorrinho do desenho, que você sai correndo, enfim, em todo quanto é lugar, a hora que você abre a porta do armário, no fundo do mar, está lá ele. Você fala, não é possível. É. Entendeu agora por que as pessoas não têm paz? As pessoas falam assim, eu não tenho paz de espírito, eu preciso ir para as montanhas para clarear a mente. Sabe o que elas estão buscando? Deus. Elas estão buscando Deus. E sem a palavra de Deus no coração, não existe emoção sob controle, emoções equilibradas. Para que os movimentos do seu coração se movimentem corretamente, a palavra de Deus precisa fazer um exercício, é uma fisioterapia espiritual. Exercita-te na piedade, disse Paulo a Timóteo. Ok? Era isso que eu tinha para esta palestra.